significados. E é interessante, quando você começa a estudar um sistema, você é mais ou menos fiel nesse sistema, mas depois você pode estabelecer umas correlações e daí você, e a árvore da vida é bom para isso, para é uma máquina de transdutora, que transmite um conhecimento e o outro e começa a ter pontos de convergência. Eles são como por ponto de interseções que não são idênticos, mas eles se combinam. Então, de acordo com a minha experiência, você pegar diversos sistemas simbólicos é interessante, mas é interessante você ter uma formação relativamente sólida e consistente, pelo menos em um desses sistemas. Isso é a visão que eu tenho, assim, não é... Aí sim, eu pessoalmente eu trabalho com múltiplos significados dentro dos símbolos, mas para isso eu acabei desenvolvendo alguns sistemas de uma maneira um pouquinho mais sólida, então isso me ajudou, em vez de me confundir, me expandiu. Mas é um caminho pessoal mesmo, não existe uma verdade absoluta, tem que ser feito dessa ou daquela maneira, mas o importante é que funcione, ou pode funcionar. Falei de um jeito meio esquisito agora há pouco do Lenormand, né? Mas, por exemplo, Geraldo fez um ótimo trabalho. Se tem alguma coisa que resgata, dá um sentido para cada trabalho do Geraldo. Mas lá ordenou, fez, e você vai por aí, você não encontra nenhum outro lugar, né, Geraldo? Não tem, né? Nada similar ao seu trabalho. Não, de livro sobre identidade não tem, só tem Geraldo. Ou seja, o chamado baralho cigano, que é uma denominação popular do Lenormand, que fez lá um arranjo de 36 cartas, não utilizou todo o baralho, usa metade a rigor, né? 52, metade 35, não, menos, um pouco mais da metade. No entanto, usava com eficiência, ela é reconhecida, mas não tinha repertório simbólico, né? O que a gente pode falar? Teórico, dar uma organização. É por isso que a gente vai tendo surpresa, mesmo coisas que ele poderia dizer assim, não está dentro de uma linhagem tradicional, de repente tem simulações, aprofundamento. Tem um que é ótimo, que se chama o baralho da vovó cigana. Ele até está caro, tá? Mas ele tem as figuras do Lenormand e ele tem figuras a mais. Ele tem acho que 40, né? Baralho da vovó cigana, então tem a escada, tem o sapo, tem o dragão, tem a tesoura aberta, a tesoura fechada. E é moço ele vai mandá-lo eventualmente na mesa na cartomancia e funciona o baralho da vovó cigana. Uma vez eu tive uma experiência que foi muito interessante. Meus estudos são mais filosóficos, procuro ser mais profundos, procuro entender assim. E uma vez eu fui com uma namorada minha e uma ex-namorada minha na livraria lá Espírito, e tinha uma pessoa trabalhando com chá e que tinha onde parava o chá, você falava alguma coisa. Então, eu tenho esse sentido que simbólico que uma serpente tem múltiplos significados, que pode ser algum ali, tudo mais, mil coisas. A pessoa que fez a interpretação lá estava falou, isso aí significa simplesmente que você vai sair de ser traído daqui a pouco. Não, e é ponto, você vai sofrer o processo de traição. E o problema é que dentro de 2 ou 3 meses, essa mesma pessoa que estava comigo acabou saindo com um amigo meu. Então eu achei, então eu não posso, por mais esquisito que eu ache essa coisa toda, ela funciona. Ou seja, ele está falando de uma evidência que se apoia em folha de chá, fundo de café, olha passo, folha caída, qualquer coisa serve. E baralho é uma das outras qualquer coisas que o vidente pode usar de suporte. Então é por isso que é difícil você ver vidente ensinando tarô. Porque é uma coisa assim, do dom que vem se apoiaria em qualquer coisa. Então eu tive experiências muito interessantes dando aula assim, para sensitivos durante um tempo. Uma temporada calhou, aprendi muito na situação. Inclusive
falta de conhecimento, a gente fica achando uma coisa e depois vai ver pessoas trabalhando de um jeito e tendo uma consistência. Mas isso serve de um divisor de águas importantes entre o que é uma linguagem, vamos dizer assim, rigorosamente construída do ponto de vista simbólico. Você pode falar da astrologia. Talvez o tarô clássico tenha esse componente, a gente não sabe muito bem. Ou coisas que vêm da tradição afro, quando você está trabalhando lá os orixás e tudo, mas está dentro de uma corrente de ensinamento. Tem todo um suporte de conhecimentos tradicionais, religiosos, que dão suporte, que dão inspiração para as formas. E isso em toda a tradição religiosa, toda a tradição autêntica, essas coisas aparecem. Tem as linguagens simbólicas e tem tudo. Agora, o que acontece no mundo moderno é que, vamos dizer assim, moda, variação. O fulano está ganhando lá, não ganha aqui, eu ponho uma cartinha a mais, tiro uma cartinha, invento, faço diferente, redesenho, dou um nome de esotérico, quântico, e aí os nomes que eu quiser dar para enfeitar, enfeito e vendo. Então tem isso que a gente poderia falar assim, uma deturpação, que tem alguma coisa que seria uma simples apropriação da intuição de qualquer coisa. Por exemplo, você vai lá numa igreja católica, lá nessas lojinhas que tem lá no centro, assim, que vende santinho. Pega 20 santinhos. Você vai fazer uma jogada. E começa a jogar. Tenho certeza de que logo vai ter uma consistência. Você começa a criar uma ponte, né? Quer dizer, independente do que você fez e foi, quer dizer, você começa a trabalhar com gravuras assim, tá bom, você estabelece uma relação. E se você tem essa vocação mântica de sentimento, possivelmente isso vai ser utilizado. Agora, eu olhar para essa coleção aleatória de santinho, depois querer fantasiar muita teoria, aí é outra história. Mas Então, uma pergunta. você estudar o sanguíneo, saber quem é esse. Isso. Até pode. Eu estou dizendo, você faz e até, assim, estou pensando assim, para brincar com você. São Francisco, ó, é um fracassado, você vai ser pobre, não vai dar nada, você não está falando do aspecto piedoso de São Francisco, está fazendo. Vai trabalhar no zoológico. Assim, isso é um perdedor. Olha, você não é bom marido para você. Não é um fulano bom para você casar. Primeiro é capaz de nem transar e depois tanga. Então, o que eu quero dizer, então, isso que eu só estou brincando em cima disso para falar que eu também posso pegar um baralho que tem. Isso foi interessante, né? O que a gente viveu lá em julho. Em julho, foi uma experiência fantástica. Fiz um cursinho que é sempre de introdução. Estou tomando o seu tempo, né? Quando se me permitir, começa a falar. Eu vou terminar. Juro que eu paro aqui, paro de fazer discurso aqui. O que acontece? Curso calhou, com exceção de uma, de meia dúzia de pessoas, todas tinham familiaridade com tarô. Já mexia com tarô. E uma era daquelas que eu falei assim, sensitiva, que pega o tarô, arcanos maiores, quando a gente está na exposição. E essa carta, o que é? As coisas que ela falava eram tão esdrúxulas que ninguém podia imaginar alguém falando aquelas coisas de cada arcano na área teórica. Olha que começou a prática, intercâmbio, e todo mundo ficou babando com ela. Porque dentro daquela, podia chamar de adulteração da leitura do significado simbólico, dentro do contexto de bom coração, de boa índole e da sensitividade que tinha, é como se ela usasse assim, um sotaque forte para as cartas e dava conta, não é? Não foi? É todo mundo queria deixar ela ler. A sensitividade dela se sobrepunha à técnica e até ao conhecimento. E o jeito que ela atribuía na hora de falar das casas não tinha a ver, mas na hora de combinar, né? Aproveitando o gancho, eu queria perguntar, porque eu estive lá na Livraria Cultura, né? É assim. E você falou que você tem muita intuição